Ailton José Alves, lave a boca antes de pensar, antes de pronunciar o nome de muitos pastores, daqueles que foram fiéis, não foram apenas fiéis a Deus, foram fiéis a Deus e à igreja onde serviu. Não são uns coisinhas de araque que eu vejo hoje, sabe? Lambendo o seu calcanhar, para poder você passar lisinho aí e passar ileso dessa corrupção toda que a gente está ouvindo falar de você. Este é um áudio de repúdio à pessoa do senhor Ailton José Alves, que ainda se denomina pastor presidente da IADPE, e gostaria muito que esse áudio chegasse aos seus ouvidos, senhor Ailton, para que o senhor tomasse ciência de que as coisas que são faladas, mesmo em reuniões, existem pessoas entre vocês que não comungam das mesmas ideias, que são revoltados, apenas estão impostos nesse lugar aí e não podem se expressarem. Mas alguém aí, bem de perto, alguém que é ciente das suas falas, dos seus comportamentos em reuniões, nos fez saber de algo bem sério. Que eu, como filha de pastor, de um homem de Deus, de alguém que teve durante toda a sua vida um comportamento ilibado, como pastor, como homem, como pessoa, certo? E todos nós da minha família, ficamos extremamente revoltados, com muita vontade de levar alguns das suas falas bem adiante, para que você também pudesse ser responsabilizado por aquilo que você fala, achando que não vai chegar aos ouvidos de quem não gostaria de ouvir certas coisas. Mas chegou aos nossos ouvidos. Que você, em algumas das suas reuniões, ou se não todas as reuniões, foi falado que o meu pai seria ladrão. Tratava ele como ladrão. Primeiro, senhor Ailton, se ele fosse isso aí que o senhor está falando, eu quero lhe dizer que ele estaria rico como o senhor está. Certo? A nossa casa que nós temos hoje foi, sim, a igreja, mas fruto de um trabalho de 50 anos de ministério dentro dessa igreja, com muito trabalho, com muita construção de igrejas por onde passou. Nunca deixou de fazer a obra de Deus. Antes, deixava de faltar, deixava a gente na pendência, mas sempre tinha a igreja do Senhor, o templo, as coisas da igreja eram sempre muito arrumadas, muito detalhadas, com muito cuidado, com muito capricho. Podia faltar para nós, porque meu pai foi de um tempo onde se ter vergonha, onde se ter nome limpo, era decente. Hoje, já não se pode dizer o mesmo se tratando de você. Que a gente está vendo, está ouvindo, tudo que é barbaridade, tudo que é vergonhoso de alguém que poderia estar vivendo uma outra história. Mas está afundando com seu nome e com uma entidade muito respeitosa como é a Igreja Assembleia de Deus, em Pernambuco. Mas o senhor, com a sua corrupção, fez o favor de incluir junto com a ceboseira que está o seu nome, levar também essa entidade agora de uma forma vergonhosa, a sociedade hoje conhecendo coisas de um homem que poderia ser exemplar e a gente está vendo a vergonha que está sendo falada. Não é o meu pai que está respondendo o processo. Não foi o meu pai que mentiu em julgamento. Não foi o meu pai que passou por esse processo todo que a gente está vendo o senhor passar. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. O doutor Aubry, em suas palavras dirigidas à mesma testemunha Gemima, perguntou se era comum o emprego de parentes na direção da IDPE. O senhor pode confirmar isso? É comum? Não, eu não tenho nenhum parente
nem os diretores empregados na direção da igreja. Não tem. O pastor tem parentes em cargo de direção na igreja? Tem parentes. O pastor vice-presidente é filho do pastor presidente. Mas nós queremos também trazer mais uma vez aqui, para que todos vejam, o contra-cheque milionário no valor de quase 43.500 reais do gestor vice-presidente Ailton Júnior, em que ele tenta desmentir, tenta ludibriar a igreja. Esse contra-cheque é verdadeiro, que ele prove que ele não é verdadeiro. Mas além disso, irmãos, ele tem algumas despesas, como por exemplo, ele mora na casa pastoral que nós vamos mostrar aqui para os irmãos, recebe um aluguel de R$4.000, recebe R$4.000 de combustível, conforme o cartão Gold, que começa na lista com o seu pai até o último diretor da igreja, tá bom? Ele recebe também R$3.000 para pagar o presbítero Eronilton, né, como motorista particular, a manutenção do seu carro, a Tucson, e também o seguro é pago pela igreja. Ele tem um plano de saúde Bradesco Top de R$3.500 para ele e toda a sua família. Ele utiliza o cartão corporativo Banco Bradesco para comprar ternos entre R$5 e R$7.000 e para outras despesas, como despesas de restaurante, por exemplo. E aqui está, irmão, a relação, não é, desses desmandos, não é, dessas benesses, desses penduricários recebidos por Ailton Júnior. A esposa Sim. trabalha lá também? Ela faz ação, ela trabalhar. Nós temos aqui, irmãos, paz, meus senhores, uma outra tabela. Salário da direção dos círculos de oração da IADPE, com as irmãs Judite Alves, esposa do presidente, a irmã Cristiane Alves, esposa do vice-presidente, e a irmã Marta Almeida, esposa do primeiro secretário Luiz Maio. A irmã Judite recebe da igreja R$13.000 de salário, R$3.000 o seu motorista para dirigir a sua Veracruz, Hyundai, aquele carro blindado, irmãos, um carro blindado. E ela recebe, irmãos, R$5.000, fora os R$13.000 de salário, recebe mais R$5.000 para abastecer o carro. Irmãos, é muito combustível, irmão. Será que esse dinheiro está sendo mesmo usado só em combustível, irmão? E se for, o combustível está sendo jogado fora. E mais R$2.000 de manutenção por mês. Irmãos, um carro novo. A gente sabe que um carro velho, irmãos, ele passa meses sem precisar de manutenção. Imagine um carro novo, mas recebe. A irmã Judite Alves recebe R$2.000 da igreja, exclusivamente para a manutenção do seu carro. A irmã Cristiane Alves recebe de salário R$6.000 da igreja, irmãos. Enquanto a nossa irmã Alice, viúva de um dos maiores presidentes da nossa igreja, pastor José Amaro, ela recebe apenas R$2.000 da igreja como pensão. E a irmã Marta Almeida, esposa do gestor Luiz Mário, recebe R$4.000 de salário. Eu pergunto, será que não basta os R$33.000 de salário que o gestor Luiz Mário recebe, fora os R$4.000 de combustível, R$3.000 de plano de saúde? Irmãos, até onde vamos parar? O senhor sabe a que se deve isso, para eles estarem tratando não a igreja, mas pessoas que participam da igreja, que são gestores da igreja, com palavras dessa... Doutor, me permita, essa mesma pergunta eu faço. O senhor entendeu? Porque não há nenhuma prova, não há nenhuma... a membresia da igreja está aí. Por que dizer que os membros estão pedindo satisfação? Que membro? Porque são 6 pessoas como que fosse uma quadrilha, entendeu? E enquanto a igreja... 6 pessoas? Sim, são? 6, 8 pessoas, entre elas as 2 pessoas que são citadas aí. Enquanto a membresia da igreja é mais de 1,5 milhão de membros. O senhor entendeu, doutor? Temos mais de 500 pastores. Se fizer uma viagem de retorno, lá, desde Petrolina, Serra Talhada, Salgueiro, Arco Verde, Buíque, e venha, pode ir chegando até chegar aqui pertinho do Recife, que o senhor vai encontrar atas de que o meu pai prestava conta de tudo quanto saía da igreja. A gente não tem que prestar conta a membro, né? Até porque eles não estão investindo na igreja.
Eu lembro-me que trabalhava na tesouraria da igreja e até valores foram liberados para a campanha política do deputado estadual Adalto da igreja. Você efetivamente, como tesoureiro, você deu dinheiro da igreja para a campanha? Eu estive presente quando o pastor Luiz Mário Soares de Oliveira chegou e esse valor foi liberado para a campanha do deputado estadual Adalto Santos, 2014. Tu podia dizer o valor? O valor 50 mil reais. 50 mil reais, eu tenho uma nota. Pois bem, eu quero continuar dizendo que os tesoureiros, eles trabalhavam. O meu pai, ele não ia para a igreja e fuçava nas coisas da igreja sem a presença do tesoureiro ou do secretário. Eles estavam lá. Eles prestavam um serviço real. Não era fictício. Não era um tesoureiro de fachada. Eu estive presente quando o pastor Luiz Mário Soares de Oliveira chegou e esse valor foi liberado para a campanha do deputado estadual Adalto Santos, 2014. Tu podia dizer o valor? O valor 50 mil reais. 50 mil reais, eu tenho uma nota. O valor que ele recebia mensal era retirado semanalmente. A nossa feira era feita com dinheiro do meu pai, que ele recebia. Não era a igreja que te fazia por fora, não. Quando se era preciso fazer uma viagem extra, ou aí mesmo para o Recife, onde ele tinha que fazer alguma reunião, ou para ceia, ou para algum lugar onde ele fosse para ir, onde tivesse que fazer essa viagem, ele chamava o tesoureiro liberava aquela quantidade para que ele pudesse fazer a viagem, abastecimento e tudo, e ele vinha e voltava e prestava conta. Eu vi muitas vezes o meu pai pedindo, todas as vezes, aliás, quando eu estava presente, pegando nota fiscal do posto de gasolina para prestar conta na igreja quando chegava. A gente não tem que prestar conta a membro, né? Até porque eles não estão investindo na igreja. Eu quero até fazer um apelo, senhor Ailton. Será, por acaso, que o senhor tem alguma nota fiscal? O senhor passou por algum posto e pediu nota fiscal para prestar conta na igreja? Algum pastor, eu desafio pastores por aí afora que tenham dito no culto administrativo, no extinto culto administrativo, onde se dizia, gastou tanto, nisso, naquilo outro. E chegar esse pastor vivo hoje, eu gostaria muito que alguém se pronunciasse para dizer se no meio da igreja, lá no púlpito, ao ler um relatório da igreja, se dizia assim, principalmente final de ano, tal valor foi dado, X valor para o pastor comprar roupas para a sua família no final do ano. Isso era vergonhoso, a gente se sentia mal. Mas era a forma mais decente que o meu pai achava de fazer, mesmo deixando a gente muito envergonhado. Entendeu? A gente não tem que prestar conta a membro, né? Até porque eles não estão investindo na igreja. Ailton José Alves, lave a boca antes de pensar, antes de pronunciar o nome de muitos pastores, daqueles que foram fiéis, não foram apenas fiéis a Deus, foram fiéis a Deus e a igreja onde serviu. Não são uns coisinhas de araque que eu vejo hoje, sabe? Lambendo o seu calcanhar, para poder você passar lisinho aí e passar ileso dessa corrupção toda que a gente está ouvindo falar de você. E eu tenho feito força para agradar, em primeiro lugar, a Deus e depois servir ao pastor naquilo que ele tem me confiado para ajudá-lo na obra de Deus. Portanto, pastor Ailton, eu sou muito grato ao senhor, sempre pela confiança, o cuidado, o amor de um pai que o senhor tem tido para comigo, minha esposa e minha família. Então limpe sua boca, peça perdão a Deus enquanto é tempo, entendeu? Porque se você não quiser responder mais um processo de estar chamando pessoas de bem, de ladrão, se eu conseguir levar isso adiante, você vai pagar processo por isso também, senhor Ailton. Você está entendendo? Porque você pensa que ele foi um homem de Deus, hoje está na glória, glória a Deus por isso. Mas estamos aqui hoje,
viu? E vamos defender a sua honra, porque ele era um homem de Deus, era um homem digno. Foi um homem digno do começo, de quando foi chamado para o ministério. Eu quero fazer ciente uma coisa: todos os lugares que o meu pai foi chamado para pastorear, Deus mostrou a ele. Ele era um homem de oração, era um homem que muitas vezes eu ia chamar ele, ou qualquer um de nós, dos filhos, ia chamar ele na igreja, porque ele estava lendo a palavra de Deus, se preparando, orando e jejuando. E a gente ia chamar ele para vir almoçar. Quantas vezes o seu filho lhe encontrou orando, pastor Ailton? Será que teve alguma vez, pelo menos lá no início, uma vez perdida? Será que alguém pode testemunhar isso a seu favor? Senhor, eu lamento lhe informar, mas o senhor está apenas cavando uma cova para depois se enterrar nela, de tanto podre que tem. Quando terminar essa história todinha, o senhor já está tão podre, que eu não sei se tem mais carne, entendeu? Para ressuscitar em algum momento. Isso é imundo. As coisas que o senhor, com uma falta de respeito, um descaramento cínico, chegar, mentir, mente descaradamente, de cara lisa, como se fosse um moleque. O pior é ímpios não, pessoas que não professam a mesma fé, entendeu, doutor? Não professam a mesma fé. Não querer que a esposa vá, ele não é crente, ela é. Porque diz, você não vai para a igreja daquele ladrão. O senhor entendeu, doutor? Entendi. Pessoas encontrar a irmãos e dizer assim, tu é da igreja daquele bandido lá, é Ailton José, o bandido, que vive roubando, que vive estafando, que vive cometendo crime. Isso é fácil, doutor, para uma pessoa que se criou dentro da igreja, nunca foi uma delegacia, nunca foi a nada. Nunca foi chamada a atenção. Tu está dando dízimo àquele corrupto. Pessoas não crentes. É isso que também os membros da igreja que são fiéis e que sabem que nada disso procede, entendeu? Uma pessoa humilha os pastores, pessoas que até hoje estão, homens de bem, que estão aí, coitados. Não pode sair das suas asas, debaixo das suas asas, porque depende desse serviço. A primeira moça que eu namorei, casei, eu tenho 46 anos de casado. Entendeu, doutor? Não devo a ninguém. O senhor entendeu? Então, eu não sei dizer que eu maltrato pastores. Ele tem uma índole má de perseguição, maus tratos. Ao longo desses 20 anos, a família foi muito perseguida por ele. Nos aniversários do pastor Almeida, quando ele estava pastoreando a igreja, a família era ignorada, ele dava ordens para que a família fosse ignorada. Tudo isso que Giovanni está publicando é verdade, né? Se voltar lá atrás e procurar pelo nome dessa pessoa do qual eu estou falando, o meu pai, lá atrás, ele tem um nome. Ele foi querido, não foi só numa igreja, foi numa sociedade onde ele chegava. Porque ele fazia questão de conhecer prefeitos, delegados, juízes, ele fazia questão de ir lá, padres inclusive. Essas pessoas visitavam as nossas casas. Onde nós passamos, essas pessoas foram fiéis em visitá-lo, em apreciar a sua amizade. Senhor, tem mensagem do WhatsApp, em rede social. Vossa Excelência mandou uma mensagem com o seguinte teor: é bom aplacar os ânimos para não se transformar em uma guerra religiosa, pois juiz, delegado, prefeito, vereador, polícia, ministério público, gays, o diabo, os demônios, etc., todos são católicos, lembre-se. Tal pensamento constitui o tratamento da Igreja Assembleia de Deus em relação aos outros segmentos religiosos, eu não vou responder porque eu nunca usei dessa argumentação. Eu lamento muito que um senhor, um ser como você, sabe, com essa sua cara lisa, chegar e ter a ousadia de falar de homens de bem, de pessoas de bem, porque não quis votar em você. E fez bem. Entendeu? Porque hoje a gente está vendo a podridão que é deixar de ter colocado um homem de Deus como o pastor Almeida. Aí começou a corrupção. Começou a corrupção de compra de voto, já para uma nova eleição, da qual seria apresentado o senhor Ailton José.
como pastor presidente. Então, essa diretoria que estava ao lado do senhor Ailton José, que eu considero como uma formação de medianitas, até para não dizer outro tipo de formação, né? Começaram a percorrer os interiores, sertão, a capital já estava a maior parte comprometida, e começou da celular, que na época celular era uma grande novidade, era aquele celular tipo, parecia mais uma rapadura ou um tijolo, e começou da celular a pastores, troca de campo a pastores, terreno para fazer casa a pastores, casa para pastores. É claro, meus irmãos, dentro de tudo isso, praticamente já havia um eleito, comprando, trocando, sem a remuneração própria. Remuneração quer dizer dinheiro de lavadeira, dinheiro de motorista, dinheiro de servente e pedreiro. Pessoas necessitadas, totalmente necessitadas, passando fome, para levar dízimo e oferta para a igreja, e agora esse dinheiro está sendo dinheiro para se comprar voto, para que fulano de tal, A ou B seja eleito. Eu espero em Deus que seja descarado, assim, que seja escancarado toda essa história da eleição, para que fique claro quem foi que ganhou exatamente nessa história, porque da forma como a gente vê, provavelmente, né, pastor? Provavelmente não foi tão certo assim. Eu estou dizendo o que eu sei. Se me botar na cadeira elétrica, é isso. E se me absolver, é isso, entendeu? Senhor Ailton José Alves entrou nas Assembleias de Deus comprando voto. Na estrutura de governo. Essas 6 pessoas que compõem uma quadrilha que o senhor falou. Sim, funciona como uma quadrilha. Qual foi o ponto inicial para essa discórdia toda, para essa irresignação dessas 6 ou 7 pessoas a que o senhor se referiu? Qual o ponto inicial? Será que isso partiu do nada? Vamos começar uma campanha contra o pastor, a igreja e os presbíteros e tudo mais. Será que foi deliberadamente, sem haver motivo nenhum, ou teve algo que os levasse a isso? O senhor entende que uma igreja universal, não a igreja universal, Sim. a igreja batista universalizada, Sim. chegaria a se ofender com um grupo de pessoas falando mal, entre milhões de adeptos e de fiéis que a igreja possui? Ela se ofenderia. Olha, doutor. Se ela pudesse, a igreja pudesse responder, ela diria sim. Doutor, ela tem respondido, porque na internet os membros, entendeu como é, falam mesmo. Agora, isso aí, os membros vêm pedindo, o pastor tem que tomar uma medida, a nossa igreja está sendo vilipendiada. Agora, pastor, doutor, desunião. O único grupo desunido é essa gente. Desunião? Eu não sei o que é desunião. Eu trago aqui, doutor, vídeos de meu aniversário, vídeos de cultos, para o senhor ver se uma igreja, eu posso trazer atas de reunião do ministério, para se deduzir se realmente há desunião. A desunião é essa gente. No início, o senhor se refere aos querelados como componentes de uma quadrilha. E no decorrer da sua explanação, por 2 vezes o senhor já falou em essa gente. Essa gente... Essa gente do grupo, doutor. O senhor tem algum... Essa gente do grupo, doutor. Ah, sim. Essa gente do grupo. É verdade, Samuel, eu li isso aí, eu já tinha lido antes.
Agora, tudo que ele coloca aí tentando justificar é mentira, não é? E eu fico incrível como eles mentem com uma facilidade imensa e, além disso, eles mentem com um ar de santidade, de seriedade, de honestidade, não é? Terrível isso. Como diz a palavra, esses homens aí são irreconciliáveis, não é? São pessoas que já estão com a mente realmente cauterizada. Todo lugar que o pastor ia, Deus abençoava. Ele ia inaugurar uma obra social, ele tirava antes, só para não ter a plaquinha lá com o nome dele. Goiânia, o pastor Almeida fez a construção todinha. Quando ia inaugurar, ele tirou o pastor Almeida para não inaugurar o templo sede, para não ter a plaquinha lá. Pastor Almeida, pastor, eu queria já estar perto de inaugurar. Não, senhor, não perguntei isso ao senhor, não. Perguntei se o senhor aceite ir para outro campo. Quer dizer, tratando o homem com humilhação, aí quando chega nessa hora quer pousar de honra. Queríamos dar as honras. Que honra, rapaz? Honra se dá em vida, não é? E o tempo todo ele desonrou o pastor Almeida, desonrou a família. Agora, ele é um ator.